Olá, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu quero trazer para vocês a continuação do livro de 1 Coríntios. Nós estamos estudando já há alguns dias, desde o primeiro capítulo do livro de 1 Coríntios, onde Paulo passa várias instruções às igrejas. Começamos por Filadélfia, falamos sobre Efésios e agora estamos em Coríntios. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com a nossa vinheta e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Como eu sempre tenho feito aqui nos nossos programas de estudo, tenho deixado sempre bem claro que eu sempre uso a Bíblia João Ferreira de Almeida. A minha versão, ela é uma versão traduzida em português, com várias referências e variantes. Uma Bíblia com o livro de 1995. Talvez você tenha aí, se estiver me acompanhando também com a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10, você vai perceber que algumas traduções são diferentes. Mas o conteúdo, o contexto, o estudo amplo, ele é sempre o mesmo. Então você não vai ter diferença na hora que eu estiver falando aqui. Nós vamos estar sempre nos aprofundando. Leio vários versículos e vou fazendo comentário. Uso sempre o contexto das variantes que estão neste livro que tenho em minhas mãos. É um livro da Bíblia de Pastor. Uma enciclopédia maravilhosa. Para quem conhece, lê e estuda, sabe que a Bíblia é uma enciclopédia maravilhosa. Ela tem todas as respostas do que acontece no nosso dia a dia. Então você pode encontrar algumas coisas diferentes. Uso também alguns outros estudos, mas não vou citar nome de livros, apócrifos e outras coisas mais. Vou apenas ir fazendo comentário e caso você tenha alguma dúvida ou não, você pode entrar em contato conosco pela nossa rede social que sempre aparece aí durante a programação. Então vamos dar início agora aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10. O título da minha Bíblia diz assim: Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Então, Paulo, ele já abre esta carta com um título traduzido que diz que muitos israelitas tentaram Jesus durante aquela época em que Jesus estava no seu caminho, mostrando as maravilhas, fazendo os milagres, durante o tempo que ele passou em várias cidades. Então vamos ler aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vamos dar uma parada aqui nesse versículo 5, depois nós continuamos. Vamos fazer alguns comentários aqui. Quero ler primeiro o que está aqui na minha Bíblia como uma aplicação relevante sobre o capítulo 1, sobre a frase que diz assim: Não quero que ignoreis. Então vou repetir para vocês aqui no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem
e todos passaram pelo mar. Vamos fazer esse comentário para compreender o porquê Paulo fez esse comentário. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus por causa de conduta pecaminosa? Isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Então, Paulo está dizendo aqui para algumas pessoas que provavelmente enviaram cartas para ele, para algumas pessoas que provavelmente não entendiam e compreendiam os deveres que nós falamos sobre isso no estudo passado, que falava da liberdade e dos deveres dos apóstolos. Então, muitas vezes as pessoas que têm um determinado cargo ministerial, seja ele diácono, evangelista, presbítero, pastor, apóstolo, missionário, ou que é líder de algum departamento, esta pessoa muitas vezes ela pode se encontrar com um ego tão alto que ela acha que, estando ela com um cargo, porque é um pregador que viaja para todos os lugares, já pregou em vários países, é convidado em vários congressos, em várias igrejas, um cantor que está na mídia fazendo aí vários shows com seus CDs e DVDs muito bem vendidos, uma pessoa que está dentro do nosso ministério ou fora, que começa a receber muitos elogios, e estas pessoas muitas vezes se acham blindadas com a salvação. Elas fazem alguns comentários entre reuniões ou entre outras pessoas que ela está imune sobre qualquer tipo de ameaça espiritual satânica e que ela já está salva. Então, Paulo está fazendo um comentário aqui sobre essa questão, que nem todo mundo que recebe o Espírito Santo ou não, que está fazendo a obra, está blindado definitivamente para ser salvo. Foram muitos poucos dentro da palavra, desde Gênesis até Apocalipse, que estavam blindados desta forma maravilhosa que Deus recolheu eles. Esses, sim, tinham a certeza de estarem com seu passaporte, com a sua salvação definitiva. E aqui, ele pode até falar sobre Moisés, pois Moisés ele foi um grande líder, uma grande liderança. E nem por isso Moisés recebeu da promessa de Deus da terra prometida. Foi salvo? Sim. Foi recolhido por Deus? Sim. Teve seu corpo escondido, disputado com Satanás? Sim. Mas não quer dizer que ele estava totalmente blindado dessa forma. Então é isso que Paulo está falando aqui, para que o crente de hoje, principalmente, vigie nas suas condutas, vigie naquilo que ele está fazendo, que ele está falando, porque nós temos vários exemplos aí de cantores, de pregadores, de pessoas que estavam na mídia sendo chamados para tudo enquanto é lado, que a partir de ter deixado uma única brecha, caiu e não conseguiu se levantar mais. Mas isso não quer dizer que ele não esteja salvo perante a Deus. Isso não quer dizer que ele perdeu a sua salvação. Mas você também não precisa ficar falando que já está salvo. Nós não podemos ter essa garantia. Eu não posso chegar para você e dizer que tudo que eu faço, eu já me considero salvo. Eu terei que responder muita coisa ainda no dia do julgamento final com o Senhor Jesus. Aí eu vou saber, pela qualificação de toda a minha obra, de tudo aquilo que fiz, de toda a minha fidelidade, se eu serei salvo ou não. Quem vai decidir não sou eu.
Quem vai decidir é Jesus. Está compreendendo aqui o que Paulo falou só neste primeiro versículo da 1 Coríntios? Vamos ver aqui o número 5, que ele diz assim, ó, a frase fala assim: foram prostrados no deserto. Vou repetir aqui o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Lembra de Corá e seus seguidores? Está falando sobre eles aqui, ó. Os israelitas foram alvos da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão, batizados divinamente, sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Cristo. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por ele no deserto. Perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. O argumento de Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, assim também ele não tolerará o pecado dos crentes da nova aliança. Então vamos rever a situação de Corá, Arão e Moisés. Moisés é indicado como líder para tirar todo o povo oprimido que estava como escravo no Egito. Ao mostrar todas as maravilhas com as 10 pragas, enfrentar o faraó e seu exército, passar pelo Mar Vermelho e todo o povo ser salvo, começam a caminhar pelo deserto, mas reclamando de tudo, sempre ali interpelando com Moisés e Arão por várias situações. E isso vai fazendo com que Deus comece a se desagradar daquele povo. Mas o ponto maior que chega ali como pecado crucial cometido por eles é quando Moisés sobe o monte para falar com Deus e ali ele demora muito tempo para voltar. O povo começa a instigar Arão para que fosse feito ali um bezerro de ouro para que eles adorassem. Pecado gravíssimo. Vou falar sobre isso no meu podcast. Você procura o podcast do Roberto que você vai entender o que eu quero dizer aqui sobre pecado gravíssimo, que algumas pessoas ainda têm dúvida se existe pecado grande, médio e menor, pois muitos pregadores dizem que todo pecado é igual. Não é. Assista meu podcast. Vamos voltar para o estudo. E aqui no estudo, ele fala sobre essa questão, que o povo que estava seguindo tudo aquilo que Corá falava, foi o quê? Perdido. Foi um povo que pecou grandiosamente perante a Deus. E Deus não permitiu que este povo seguisse à frente. Deus deu para eles um ponto final ali, onde a terra se abriu e engoliu muita gente. Então nós estamos vendo que não devemos tentar a Cristo como muitos deles fizeram, onde tem pessoas que têm esse hábito de tentar a Deus, de colocar Deus ou Jesus na parede. Ah, Deus, se o Senhor não fizer assim, eu não vou fazer tal coisa. E não é dessa forma. Deus, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos dentro do tempo que ele percebe e vê que nós estamos aptos a receber esta bênção. Você não vai receber uma bênção antes do tempo determinado. Você não vai ser agraciado por algo maravilhoso de Deus para prejudicar sua caminhada. Deus conhece o coração, Deus conhece a pessoa. Não adianta nada Deus abençoar determinada pessoa agora, sabendo que essa pessoa vai virar as costas depois.
Não tem a mínima condição disso. Na hora que você começar a ler a Bíblia, a estudá-la e compreender os desejos e pensamentos de Deus, você vai compreender o que eu estou falando. A primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte: Deus nos concedeu o livre-arbítrio, e isto é inegável. Deus nos deu a opção de escolha. Mas essa opção de escolha é para escolher entre o certo e o errado. Se vai servir Jesus ou se não vai. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio e escolhe servir Jesus para fazer as coisas certas, nós vamos fazer como Paulo fez. Pois não é mais a nossa vontade que podemos, de forma alguma, estar colocando em prática, mas sim a vontade de Jesus. Então nós temos o livre-arbítrio, mas quem manda em tudo que nós fazemos é Jesus. Ou seja, eu vou escolher aquilo que quero fazer? Não, eu vou escolher aquilo que Jesus me determinar a fazer. É diferente. E quando você permitir que Jesus comece a te endireitar corretamente e dizer para você tudo o que você deve fazer, pronto. Pode dar errado muitas coisas, mas lá na frente sempre você terá um resultado positivo. Pode enfrentar uma série de problemas, mas você nunca vai ficar sem obter vitória. E é isso que Paulo está explicando para todos nós aqui. O número 6, nós paramos no número 5. Ele diz assim, ó: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então vamos entender quando ele diz que essas coisas foram feitas como figura. O terrível juízo sobre os israelitas desobedientes serve de exemplo e advertência aos que estão sobre a nova aliança, para não cobiçarem as coisas más. Paulo adverte aos coríntios que se eles forem infiéis a Deus, como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria celeste prometida. Olha como está a situação da igreja de Coríntios. Já começamos aqui a falar nos programas passados que era uma das igrejas mais ricas, onde tinham as pessoas com uma melhor qualidade de vida. E essas pessoas que já estavam prósperas se achavam muito melhor do que outras. Então elas, dentro do pensamento delas, tudo o que faziam, elas achavam que poderiam continuar a fazendo a partir do momento que aceitassem Jesus Cristo. E Paulo está advertindo sobre isso. Eu acabei de falar sobre o livre-arbítrio. Então, quando você começa a fazer as mesmas coisas que você fazia anteriormente, antes de conhecer Jesus, antes de ser batizado nas águas, você está cometendo vários erros. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque ele está falando aqui que os israelitas eram desobedientes e não tiveram de forma alguma como figura retratada para serem exemplos. Pelo contrário, hoje são lembrados como figuras desobedientes para não cometermos os mesmos erros que eles estavam cometendo. Nosso tempo aqui do primeiro bloco está chegando no final. Nós vamos dar continuidade a esse estudo a partir do capítulo 7, no próximo bloco. No segundo bloco estaremos falando mais sobre isso. Não saia daí. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho
se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltei. Vamos continuar aqui no capítulo 10, nosso estudo em 1 Coríntios, a partir do versículo 7. A minha Bíblia diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 pessoas. E não tendemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Eu quero dar uma parada aqui. Eu fiz um podcast falando sobre essa questão do versículo 9. Quando ele diz assim: E não tendemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Essas serpentes que está sendo comentada aqui, Deus estava entristecido, Deus estava chateado com a murmuração do povo no deserto. E ali, Deus envia serpentes abrasadoras. E essas serpentes começam a picar aqueles murmuradores. Mas o coração de Deus é tão bom, o coração de Deus é tão benevolente, que quando Moisés clama a Deus, porque Moisés clamava a todo instante para que o povo fosse salvo, para que Deus os perdoasse. Moisés fazia isso a toda hora. E ali, Deus, ele ordena a Moisés para que ele fizesse uma serpente de prata e colocasse em uma haste, para que todas aquelas pessoas que estavam sendo picadas pelas serpentes abrasadoras, só de olhar, veja bem, só de olhar seriam curadas. Seriam curadas. Mas essa serpente que Moisés faz, de forma alguma, ela poderia ser adorada, ser um motivo de adoração. Não poderiam acender incensos, fazer sacrifícios para essa serpente que Deus ordenou que Moisés fizesse. Porque Deus, ele abomina a idolatria. Mas não foi isso que aconteceu. Não está aqui em 1 Coríntios agora falando sobre isso. Mas em outra parte nós vamos entender.
que essa serpente lá na frente, na época do rei Ezequias, ele derrubou todos os postes ídolos. Ele derrubou tudo aquilo que o povo adorava e destruiu. E essa serpente que o povo estava adorando, queimando incenso, fazendo ali sacrifícios, ele também destruiu, espedaçou ela. Foi algo que Deus mandou fazer, mas foi necessário quebrar, foi necessário destruir, por causa da idolatria. Vamos continuar aqui, a partir do versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas como aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então vamos ler aqui a explicação relevante sobre o caso. No 10, versículo 11, diz assim: escrita para aviso nosso. Então vou repetir ali o número 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então vamos entender o que Paulo fala aqui. A história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras para bem advertir os crentes do Novo Testamento contra o pecado e o cair da graça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo o que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, não somente das benfeitorias, dos milagres, mas também das desobediências, foram colocados não somente em figuras para serem traduzidas nos tempos de hoje, mas também escritas em aramaico, em hebraico, em grego, para que nós possamos nos aproveitar de todo esse acontecimento e ter esse estudo maravilhoso que nós estamos tendo, para podermos compreender o que Deus quer que nós façamos de correto. E Paulo está lembrando sobre isso, que ninguém fez aquelas figuras, ninguém escreveu todas aqueles papiros, ninguém deixou tudo aquilo como lembrança, apenas como fantasia. Tudo aquilo foi feito para que nós pudéssemos hoje, e já no Novo Testamento, ir aprendendo e conhecendo toda a vontade de Deus sobre nós. O número 12 diz assim, ó: olhe, não caia. Então eu quero ler novamente para você. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade. Porém, foram julgados. Assim também os coríntios da atualidade, que acreditavam que podem viver satisfazendo a carne, devem se dar conta de que o juízo divino também os aguarda, caso não abandonem este pecado. Já falei no estudo passado sobre essa questão da igreja de Corinto. Tá dentro da igreja, tá bebendo. Tá dentro da igreja, tá fumando. Tá dentro da igreja, tá fazendo jogatina. Tá dentro da igreja, tá fazendo promiscuidade. Tá dentro da igreja, tá se prostituindo. E eles achavam que isso era normal, que deveriam continuar com isso, que nas palavras de hoje, que nós ouvimos muitas vezes, pode continuar a fazer que não vai dar nada não.
Deus vai nos perdoar. Deus é amoroso. Deus é bondoso. Deus é carismático. Deus é Deus de promessa. Isso aí que nós estamos fazendo não vai dar nada, não. No dia do julgamento, o brasileiro, vou falar aqui pelo brasileiro, damos um jeitinho e falamos com Jesus. Damos um jeitinho. E não é assim. Não é dessa forma. Todos nós iremos responder gravamente sobre nossos atos. Seremos punidos se cometermos erros. E nós que somos líderes, seremos muito mais cobrados, porque a própria palavra diz sobre isso. A própria palavra diz sobre isso. Porque aquele que tem conhecimento da Bíblia, aquele que é representante, por qualquer erro que nós fizermos, não é semelhante ao irmão que está sentado na nave da igreja, a um cooperador. Porque nós estamos instruindo a eles a não errar, a não pecar. Mas se nós pecarmos e ele cometeu o mesmo pecado, o meu pecado é maior. Porque eu tenho conhecimento da lei e pequei. E ele não tem tanto conhecimento, ele está aprendendo. É diferente. Aí daí onde você está, você pode pensar comigo assim. Ah, mas pastor, tem pecado grande, pecado pequeno e pecado médio? Tem. São pecados em graus. Como eu disse aqui já, vá no meu podcast do Roberto que você vai compreender melhor sobre isso. Explicação profunda sobre pecado grande e pecado pequeno. Não vá por esta linha que todo pecado é igual. Não é. O próprio Jesus, no capítulo João, versículo 3, se eu não me engano, deixou bem claro sobre isso. Quando Pilatos chega para Jesus e diz: eu, como líder, como rei, posso te julgar e posso também te libertar. Tenho poder sobre você. E Jesus olha para ele e diz: você acha que tem poder sobre mim, mas não tem. O poder sobre mim vem do céu. Mas você não será culpado de tão gravemente sobre esta questão, pois pecado maior ainda cometeram aqueles que me acusaram e me trouxeram aqui. Jesus estava se referindo a quem? Aos religiosos daquela época. Está no meu podcast. Vamos prosseguir aqui. Número 13. Fiel é Deus. Vou repetir aqui. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Vamos ler só a primeira parte. O que Paulo quer dizer sobre fiel é Deus? O crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito, e que neste mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Vamos dar uma paradinha aqui, tem mais coisa para a gente falar. Eu acabei de falar aqui sobre a questão do brasileiro, de querer dar seu jeitinho. E Paulo está citando essa questão do jeitinho. Foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou. Ah, mas eu sou diferente, porque eu sou feito carne. Então, quando eu erro, né, é porque eu sou carne, eu não sou igual a Jesus, que Jesus era 100% Deus e 100% humano. E eu sou 100% humano. Então, tem muita gente que faz esse tipo de comentário, que por ele ser carne, ele cometeu o erro, que ele tem que ser perdoado. Quantas vezes? Quantas vezes você vai falar essa questão? Vai repetir essa frase? Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Olha aí, ó.
Paulo deixa bem claro sobre essa questão. Não é porque você é carne, porque eu também sou, que você vai perder a sua graça. Você tem que ser mais forte do que tudo isso. Você tem que ser muito mais firme nas suas decisões e nas suas ações do que tudo isso. E é isso que Paulo está se referindo. Como você pode cair em tentação tão facilmente, estando revestido do Espírito Santo, estando indo na igreja, todos os cultos, estando compartilhando e participando de várias coisas dentro da igreja e caindo nessa cilada com tanta facilidade? O Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. Olha aí. O verdadeiro crente que recebe o Espírito Santo, esse sim, ele suporta, ele aguenta, ele consegue, por mais que a tentação venha sobre ele consegue se superar sobre essas coisas. É difícil? É, e eu passo por isso a todo instante. Não é fácil você ter que negar uma porta larga, uma porta aberta. Não é fácil você negar uma tentação. A todo instante aparece esse tipo de coisa. Mas quando estamos escudados espiritualmente, com muita oração, com muito jejum, colocando sobre nós a vontade de Cristo e não a nossa, tomando a ceia todo mês sem falha, você fica mais forte e consegue vencer essas tentações. A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele, ocorrendo a tentação, proverá os meios de a suportarmos e vencermos o pecado. Deus conhece você profundamente. Ele sabe muito bem como você é. E quando essa tentação vier a você, Deus irá permitir que ela venha até determinado grau de intensidade. Porque Ele sabe o quanto você vai suportar. Ou será que você aguentaria as 39 chibatadas que Jesus levou? Ou será que você aguentaria, nos tempos de hoje, fazer um jejum de 40 dias no deserto e Satanás aparecer na sua frente e te oferecer tantas coisas? Não é para qualquer um. Não é. Não é para qualquer um. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita condição espiritual para suportar tudo isso aí. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que em nós habita e a intercessão celestial do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade nos beneficiam sobre tudo isso. Então nós estamos bem mais firmes, bem mais forte sobre toda essa questão. O nosso segundo bloco está findando e eu já volto aí com o terceiro e último bloco com o estudo do capítulo 10 de 1 Coríntios. Fique com os nossos apoiadores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol.
Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Pois bem, estamos começando aqui nosso terceiro e último bloco. Estamos com um estudo maravilhoso aqui, esse dia de hoje. E espero que você esteja aí atento desde o início, pois estamos dentro do 1 Coríntios capítulo 10, falando de muita coisa que acontece conosco no nosso dia a dia. Eu vou prosseguir aqui a partir do versículo 14, que está falando sobre a idolatria e culto a demônio. Um fato que já acontecia há muitos anos. E não é novidade isso nos tempos de hoje. Muito tempo antes, na época de Adão e Eva, já havia o culto assim, desta forma: idolatria e culto de demônios. Vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Eu posso usar essa fala para mim mesmo. Porque quando Paulo diz assim, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo, eu posso falar com qualquer um que me conhece de muitos anos atrás. Pois essa questão de idolatria e culto de demônios, eu tenho conhecimento amplo sobre isso. Para você que não conhece, ou você que está nos assistindo e tem conhecimento, eu iniciei na idolatria e a culto a demônios como Ogã. Ogã é aquele sujeito que fica ali nos atabaques, batendo ali os tambores em épocas de festividades a demônios, nos cultos e adorações a demônios. Tinha ali toda a minha figura com roupa branca, as contas, que são aqueles traçados, que cada cor delas referencia um determinado demônio. Fiquei durante muitos anos servindo, batendo cabeça ao demônio, onde a forma que eu atuava ali era matando bichos, levando para determinados lugares, sacrificando para várias entidades malignas, onde não era somente eu, mas tanto outras pessoas que estavam ali conosco, pois nós éramos enganados por Satanás dessa forma, achando que estávamos fazendo estava correto, estava certo. E hoje eu compreendo que tudo aquilo que fiz estava errado. Todos os cultos que participei de adoração a demônios estava errado. Toda a idolatria que fiz estava errado. Todos os sacrifícios que participei ali estavam errados. Então, quem conhece do que eu estou falando, que já esteve lá e hoje está do outro lado, sabe bem disso. Agora, quem está do outro lado e ainda continua fazendo e está me vendo, pode até me julgar. Você fique à vontade, pode me julgar à vontade. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Já estive desse lado que você está hoje. E não foi benéfico para mim de forma alguma.
de forma alguma. E talvez você possa abrir seus olhos depois. Mas se você escolheu ficar desta forma e deste lado, eu oro a Deus que um dia você possa abrir seus olhos como os meus se abriram, cada um com a sua vontade. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está se referindo aqui à ceia que nós tomamos. Pois quando servimos a ceia e pegamos o pão, falamos que este é o corpo de Cristo que é dado por nós. E com o suco de uva, que é participante desta ceia maravilhosa, que é servida uma vez por mês, é a mesma coisa. Nós falamos que aquele suco se reverencia ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que nós somos participantes daquele momento maravilhoso da ceia, que o próprio Jesus colocou ali sobre a mesa com os apóstolos. E é isso que nos fortalece, que nos blinda, para podermos estar ali santificados e nos proteger de todo o mal. Pois só assim você consegue se livrar das tentações. Ou você acha que não tomando a ceia, não participando dos cultos, não indo à igreja, como Paulo já citou aqui, você vai estar revestido? De forma alguma. Você fazer o seu culto somente dentro da sua casa? De forma alguma. Já falei muitas vezes sobre isso. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Dá uma lida aqui no 16 que eu já fiz o comentário. Mas vou ler aqui para vocês o que fala sobre o cálice da bênção. O cálice que tomamos na ceia do Senhor tipifica a morte de Cristo e o seu sofrimento sacrificial pelos pecadores. A comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo. As Escrituras nos ensinam que na ceia do Senhor o pão e o fruto da videira se transforma realmente no corpo e sangue de Cristo. Então eu já falei sobre essa questão, né? Eu já falei sobre o pão, falei sobre o suco da uva, porque não é o vinho, não é vinho que nós servimos aqui suco de uva em um cálice. E após a ceia, porque há muitas crianças que estão conosco, e criança, todos nós sabemos que a criança, ela vê o pai e a mãe ali tomando a ceia, participando, ela quer também comer do pão, ela quer tomar desse suco do cálice. Então, a partir do momento que nós terminamos aqui o nosso culto de Santa Ceia, nós servimos as crianças o pão e servimos o suco também para eles. Servimos para eles. Nós não temos aqui nenhuma situação constrangedora que a criança não possa tomar do suco da uva que nós preparamos antes. Ela não vai tomar daquela ceia que nós servimos, que está no cálice, que ainda está ali dentro daquele recipiente. Ela não vai comer daquele pão que está ali dentro do pratinho. Mas nós temos um outro pão separado ali, temos um outro suco de vinho que já está ali também, né? Que o vinho a gente não usa ele inteiro, o pão não usa ele inteiro. Então a metade do pão que sobrou da ceia e a metade do suco de uva que sobrou, nós servimos as crianças sem problema nenhum.
Se você tem dúvidas sobre isso, assista os podcasts que eu faço. Vamos continuar aqui, onde ele está falando do número 17, no número 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Então vamos dar mais uma lida aqui, no número 20, e fazer o comentário sobre isso. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes como os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então vamos dar uma lida aqui no número 20 e no número 21 a respeito disso. A frase que ele diz, sacrificam aos demônios. A idolatria envolve o culto a demônios, direta ou indiretamente. Está associado à avareza ou cobiça. Logo, há poderes demoníacos por trás da paixão pelas riquezas, honrarias ou cargos mundanos. Então vamos entender aqui essa parte do alimento que é oferecido aos demônios. Na Babilônia, na época de Nabucodonosor, quando o povo é levado, muitos deles, e alguns ficaram, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, esses meninos foram escolhidos por terem um conhecimento melhor, serem mais belos, e foram colocados dentro do palácio numa ala reservada, mas que deveriam comer todos os alimentos e as bebidas que eram servidas. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se abstêm disso, dizendo que não irão participar, que irão comer somente das frutas, mas com certeza eles iriam orar antes sobre aquilo, porque, veja bem, a partir do momento que você está num local, em qualquer lugar, já me perguntaram isso. A pessoa, por exemplo, ela viaja para qualquer país que não tem a nossa cultura. Mas chegando lá, ela tem que comer num restaurante, tem que comer um alimento em algum lugar. Se você não for para um país distante, vai aqui perto mesmo, onde nós temos vários estados e cidades que nós chegamos ali, a cultura deles é diferente da nossa. Aí você vê um determinado alimento, você vai comer, você não vai orar antes de comer esse alimento? Você não vai santificar ele antes de comer? Vai comer ele de qualquer jeito? Que cristão é você? Que estudo você está tendo? O que você está aprendendo com os estudos da Bíblia, com os estudos dominicais, que são chamados estudo bíblico, com as leituras que você faz? Você pode comer qualquer coisa nos tempos de hoje. Claro, é evidente que de acordo com a sua saúde. Mas tudo que você compra, tudo que você come, tudo que você adquire, você tem que orar antes. Ore por aquele alimento. Ore por aquela roupa que você está comprando. Ore por qualquer coisa que você esteja tomando uma atitude. Você não precisa se abdicar de nada. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas já me perguntaram se um acarajé fosse servido para mim hoje, se eu comeria. Com certeza. Comeria sim. Ah, mas o acarajé, ele é oferecido para demônio. Ele é oferecido para demônio. Mas quem é maior? O demônio que ele foi oferecido ou Deus que eu sirvo? A minha fé, a minha crença, está no Deus que eu sirvo. Eu vou orar e vou me alimentar daquilo, a não ser que eu não possa comer. Se ele tiver com muita pimenta, com muito sal, aí eu não vou comer. Que isso?
vai fazer mal para a minha saúde. Ó, eu não vou comer. Está compreendendo? Que você pode orar em tudo. Ora, ora. Mas preste atenção, vigia, crente. Você não tem que orar escandalosamente para que todo mundo perceba que você está orando. Faça a oração ali, particular, você e Deus. Faça a oração ali, você, se caso você estiver acompanhado com a sua esposa e família. E diz para eles: podem orar, que eu já. Podem comer, que eu já orei. É muito simples. É muito simples. Você não precisa deixar de comer porque foi oferecido para demônio. Ore, ore. Se Daniel, Sadraque e Mesaque não tivessem opção de frutas, eles iriam ter que comer das outras coisas. Ou você acha que aquelas frutas também não eram oferecidas para demônio? Claro que eram. E Daniel não comeu da mesma forma? Presta bastante atenção nessas coisas. Nós tínhamos muito mais coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tinha mais coisas para falar aqui do capítulo 10. Então eu gostaria que você que está nos acompanhando aí nesses estudos, que você possa dar sua opinião, que você possa fazer seu comentário. Sempre nós deixamos a nossa rede social para que você possa entrar em contato, fazer uma pergunta, tirar sua dúvida, fazer sua crítica, claro, pode criticar, fique à vontade. Está aparecendo também o endereço do nosso ministério. Eu congrego aqui na Igreja Missionária Gratidão. Ela é localizada aqui no Paraná, na cidade de Colombo, no bairro Parque dos Lagos. O endereço é Rua Lago Bacaxeri, número 18. Nossos cultos aqui é dia de quinta e domingo. Temos cultos dia de sábado, que são os departamentos. Os outros dias da semana nós temos nossos compromissos também com os departamentos. Se você quiser nos fazer uma visita, está aparecendo o endereço aí. O centro de Curitiba, para quem vem de carro, está em torno de 25 minutos. De ônibus demora-se um pouco mais. Está aparecendo também o nosso QR Code e o Pix da igreja. Temos nossos trabalhos missionários, temos famílias que ajudamos, temos projetos, não somente televisivos, para manter este programa no ar, mas também outras coisas aí que fazemos. Por isso eu lhe peço, nos ajude, nos auxilie, com qualquer valor. Precisamos de você. Ajude-nos. Quero fazer uma oração para você neste momento. Se você estiver se encontrando fraco, que Deus possa te fortalecer. Feche seus olhos se você puder, dobre seu joelho e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, sabemos, Senhor, que é muito difícil para pessoas compreender e entender as suas vontades e os seus pensamentos. Muitos, pela questão do livre-arbítrio, têm tomado decisões próprias, se esquecendo que hoje quem toma as decisões por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço, meu Deus, que só possa ir de encontro a essas pessoas que estão fracas, pessoas que ainda não tomaram decisões e continuam cultuando imagens, idolatrando, acendendo, Pai, não somente velas e incenso, mas também buscando outras abominações. Toca no coração deste povo, toca no coração dessas pessoas, para que todo mal caia em nome de Jesus. Amém? Até o próximo programa de Estudo Bíblico. Obrigado.